Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje num dia em que os principais assuntos que estão sendo objeto de debates nas redes sociais, nos veículos de comunicação, nos jornais impressos, ainda dizem respeito àquilo que fez o ex-presidente da República contra o povo brasileiro, contra o sistema democrático do nosso país, o sistema eleitoral e os incontáveis crimes pelos quais ele será responsabilizado junto à justiça criminal e à justiça civil do nosso país. Na justiça eleitoral, um passo já foi dado, tornando a figura como um inelegível. E aqui no nosso portal, eu tenho classificado a figura do ex-presidente da República com um vocábulo muito popular que todo mundo conhece, que é o de ladrão. Não é confortável, né, chamar assim de uma maneira muito contundente nenhuma pessoa com esse vocábulo. Mas nós estamos diante de alguém que, além de ter comandado o Estado brasileiro, de ter feito tudo que esteve ao seu alcance para matar pessoas, porque, em sentido contrário, ele ajudaria a salvar vidas aqui no nosso país no período da pandemia. O que sobrou para ele nesse momento é essa alcunha de ladrão. Mais à frente, nós certamente cravaremos também a alcunha de genocida e de assassino, fatos esses que estão absolutamente claros para as pessoas que interpretam a realidade do nosso país ainda de uma maneira racional. As pessoas que são adeptas dessa seita que tomou a cabeça dessas pessoas, e o coração e a alma, aí não tem como a gente conversar. Mas também a gente não tem que se preocupar nesse aspecto com essas pessoas, porque nada importará para a justiça o que essas pessoas pensam. O que importam são os fatos que estão sendo colocados ali nos autos e nos processos. E hoje, nessa tarde, aqui no Brasil, uma preocupação está assombrando o clã Bolsonaro e as pessoas que estão ao seu redor. O que está contido nos telefones de Frederic Wassef. Quem é que pode sair comprometido no meio dessa história? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, sobre outras que estão se dando também no dia de hoje, mas antes de mais nada, é muito importante sempre convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, enfim, participe aqui do nosso portal, mande seu comentário, dê o seu joinha, se inscreva no nosso clube de membros e participe dos nossos chats, que é um espaço que eu sempre abro para bater um papo com vocês antes de entrarmos no ar entre 5 horas e 5 e meia. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que têm feito nosso portal crescer. Hoje já somos 825 mil pessoas inscritas. Então, gente, é muito bacana e isso aumenta a responsabilidade minha e de todos vocês quando a gente compartilha aqui as nossas reflexões, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Bom, a notícia que está motivando hoje vários debates é o que tem nos telefones de Wassef. Mas eu não posso deixar de lembrar aqui com vocês que nós aqui no nosso portal, quando começamos a colocar essa alcunha de ladrão, de larápio, na figura do ex-presidente da República, isso não é prazeroso, ninguém se sente feliz com uma situação como essa, né? Sempre causa um constrangimento de você estar diante de alguém que é tão inumano, alguém que é tão amoral, alguém que é tão antiético, alguém que esteve com o poder na mão e exerceu esse poder da pior forma possível, sobretudo numa área que ninguém percebeu muito, que foi na área econômica, né? Mas, enfim, e hoje o Bolsonaro, ao desembarcar em Belo Horizonte, além de escutar os tradicionais gritos de mito, que sempre são dados por os seus asseclas, os seus puxa-sacos, os membros da seita que são convocados antes, né, para sempre fazer essa recepção e depois lançarem as imagens na internet, o Bolsonaro teve que escutar também o coro de ladrão. Muitas vezes ele escutou esse coro em Belo Horizonte também. E muito em breve será o coro prevalente, porque até mesmo os membros da sua seita começarão a falar com muita raiva nessa expressão. O Bolsonaro, gente, eu chamo a atenção de vocês sobre esse aspecto, né, que a preocupação com relação à segurança dele vai recair muito mais em relação às pessoas da seita que o segue até nesse momento do que as pessoas que fazem oposição democrática a ele. Porque essas pessoas vão se sentir cada vez mais aviltadas, cada vez mais traídas. E o tanto que essas pessoas gastaram de energia para defender um ladrão, um ladrão de Rolex, isso pode causar na figura do ex-presidente da República uma raiva, né, que motive atos impensados. Então ele já deve estar, inclusive, colocando no radar da sua segurança, do seu comportamento, do comportamento de circular, né, para um lado e para o outro, esse tipo de preocupação.
O cuidado que ele tem que ter agora são com os seus, porque está difícil escapar da alcunha de ladrão, como eu disse para vocês hoje mais cedo. Nas Forças Armadas do nosso país, se sabe que você não pode pegar um lápis e levar para casa, uma bala de um revólver, de um fuzil. Você não pode fazer o furto de nenhuma maneira, a pena vai para mais de 6 anos. E o furto de uso, não dá para você pegar um jipe, dar uma voltinha, reabastecer, colocar na vaga e achar que está tudo certo. Então, os militares, na sua integralidade, sabem o que não pode ser feito em confronto com o Código Penal Militar. E aí eles vão passar a mão do Bolsonaro por ter roubado, desviado Rolex, joias, diamantes. Não dá, né, gente? Por mais que eles tenham muitos colegas na cúpula das suas armadas, o ladrão é muito fácil de identificar. E essa alcunha faz com que ninguém queira associar mais o seu nome à figura do Bolsonaro. Tanto é que vocês podem dar uma busca nas redes, vocês não vão ver um general bolsonarista de antes defendendo o Bolsonaro nos dias de hoje. Nem o Pazuello, General Heleno, Braga Neto, todos eles, Hamilton Mourão, ninguém está falando absolutamente nada porque fica ridículo, fica patético, fica quase você se colocar como sócio de um ladrão de Rolex também, né? Então, isso posto, vamos para o assunto da tarde de hoje. Todos os veículos estão compartilhando esse tipo de nota que foi dada pela Andréa Sadi e que merece aqui algumas considerações adicionais. Notícia é: Bolsonaro, Queiroz e Flávio temem terem sido gravados por Wassef. Segundo interlocutor próximo ao ex-presidente, o advogado é visto como inconsequente e como alguém que não joga em grupo. Gente, eles estão pegando um cara que pegou 300 mil reais do bolso dele, segundo ele diz, para tentar salvar a reputação, se é possível fazer algo impossível, né? Nós sabemos que não, enfim, para tentar aliviar ali as consequências criminais em relação ao Bolsonaro. Então, se pega um cara desse e diz que o cara não joga para o time, que o cara é uma espécie de traíra, e mais do que isso, né, que o cara grampeia, o cara grava conversas das pessoas com quem ele dialoga, isso, pelo perfil da criatura, é absolutamente factível, né? Qualquer pessoa pode acreditar, você olhando para o Wassef, que ele tenha mesmo um arcabouço, né, de informações muito grandes para utilizar de diversas formas, né? E isso deve estar deixando as pessoas com quem ele conversou extremamente preocupadas, porque se ele for exprimido, alguma situação complicada pode se dar contra ele e contra o clã. Detalhe, ele não está preso. Os celulares dele estão presos, mas ele está solto. Então ele deve estar tentando, de alguma maneira, fazer chegar às pessoas que certamente vão ser apanhadas nesse telefone, que essas pessoas comecem já a preparar as suas versões, as suas defesas, ou quem sabe até uma fuga, né? Ou fugas em massa, porque as situações ali são muito complicadas. E é muito pouco provável, na minha visão, que se encontre alguma coisa específica do Bolsonaro. E explico por quê. Porque o Bolsonaro é um delinquente antigo. É um cara que fez todos os tipos de rachadinhas, de usurpação de dinheiro público para seu benefício pessoal. O Bolsonaro é um homem rico para os padrões brasileiros. Ele tem várias casas grandes de frente para a praia, teve vários automóveis, ônibus, micro-ônibus. Gente, a declaração de bens do Bolsonaro já em 2018 já era absolutamente estarrecedora, né? A discrepância de um cara que só viveu na política e ter o que ele tem junto com os filhos também. Outras reportagens mostraram que ele operava com dinheiro vivo. O Cid comprova que ele operava com dinheiro vivo, que deu dinheiro para ele, para o Bolsonaro e para a dona Michele. Ou será que o pai do Cid embolsou esses dólares todos desses relógios, dessa muamba que foi desviada e foi vendida de forma ilícita? Então, é muito pouco provável que o homem que tenha tido essa vida toda errante, que ele tinha deixado muitos rastros para trás. Mas sempre escapa um Rolex, né? Sempre escapa um Patek Philippe, sempre escapa um colar de diamantes. E aí a situação fica complicada, porque ou os outros vão assumir a responsabilidade sozinhos, ou alguma coisa vai ser exposta. O Bolsonaro falava muito pouco pelo celular, ele se comunicava muito pouco, porque o criminoso tem disso.
exceto o criminoso que quer ostentar. O criminoso que quer ostentar, ele fala demais, ele é um falastrão, ele se exibe, ele se apresenta nas redes sociais. O Bolsonaro, de um certo modo, ele nunca escondeu o produto do seu comportamento ilícito, do seu comportamento imoral, porque era para que se tivesse um simancol, né, na sociedade, e infelizmente isso não foi exposto de uma maneira muito grande, para que nós todos entendêssemos à época das eleições que ele era uma figura que honestamente não poderia ter o patrimônio que tem, que os filhos honestamente não poderiam ter o patrimônio que tem, que as ex-esposas não poderiam ter o patrimônio que tem, que muitos parentes coligados não poderiam ter o patrimônio que tem. Então é simples assim. Então, desse telefone de Wassef, podemos ter aí algumas surpresas, né, que enfim, vão de uma vez por todas jogar uma pá de cal sobre um pedaço dessa seita que ainda acredita na figura do ex-presidente da República. Existe dentro do mundo religioso também muitas pessoas que já estão no limite. Uma vez comprovada que o ex-presidente da República, né, comprovado, que ele fez o que nós sabemos que ele fez, vai ficar difícil até dentro desse espaço religioso defender a figura de um criminoso tão vil, tão vulgar quanto a figura do ex-presidente da República, mancomunado ali com essa gente toda. Mas, quem sabe, né, o telefone do Wassef aí acelere aí muitas das responsabilidades criminais que o ex-presidente da República vai ter que assumir. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, a fila tá andando e amanhã temos mais assuntos, tá bom? Até lá, tchau!